Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha abençoar a palavra de hoje, que Ele possa estar usando a pastora como canal de bênção. Pai, que não seja ela falar, mas seja o Senhor a transmitir algo poderoso, sobrenatural para as nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Quem está feliz aí com o domingo? Domingo de eleição, de demora nas filas. Glória a Deus, aleluia. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. Abre comigo a palavra no livro de Romanos. Romanos 7. Nós vamos ler o 24 e o 25. O livro de Romanos é um livro muito maravilhoso. Eu amo o livro de Romanos. Romanos 7, 24 e 25. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Todo mundo achou? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, a lei do pecado. Da lei do pecado. Eu vou ler de novo. Tem umas palavras aí, umas versões aí que está escrito: miserável homem que sou. Então eu vou falar dessa forma: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Nós vamos entender isso aqui. Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante desse versículo aqui, dessa passagem, que é um tanto quanto difícil até de entender. Muitas pessoas ainda não conseguiram entender isso aqui. Muitas pessoas, por achar que está no tempo da graça, ainda não entenderam isso aqui. Então, meu Pai, nós queremos entender. O Senhor sabe que nós gostamos de entender. Então, fale conosco, porque nós gostamos de ouvir aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor tem para falar. A gente gosta de ouvir o que o Senhor quer, não o que nós queremos. Então fique à vontade, Pai, nós queremos entender essa parte. Fale e não te cales, que a tua igreja, o Ministério Restauração, ouve, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode assentar. O título da mensagem é O Inimigo Dentro. E eu já quero assim começar a passar para a igreja. Essa mensagem ela é um tanto quanto forte. É uma mensagem muito forte. Então eu gostaria de te convidar a ficar bem à vontade, assentadinho, sabendo que o piloto não sumiu, o piloto está na casa. Amém? Deixa o Senhor tratar com você. Deixa o Senhor te ensinar nessa noite, porque nós gostamos de aprender mesmo. A gente não gosta de ficar enganado. Então nós vamos entender essa mensagem. O título eu já falei: o inimigo dentro. Quem falou isso aqui? Miserável homem que sou. Foi o próprio apóstolo Paulo. E ele estava tratando dele mesmo, né? O próprio apóstolo Paulo falando dele: miserável homem que sou. Aí ele vai e pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Ele mesmo respondeu. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito disso. Eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, eu quero te fazer não, eu mesmo já respondi. O apóstolo Paulo estaria falando dele mesmo, ou estaria falando de outros? Eu mesmo já respondi
ele está falando dele mesmo. Ele era um grande homem de Deus, igreja. E ele vai estar falando dele mesmo. Miserável homem que sou. Todos sabem quem foi o apóstolo Paulo. Tenho certeza que todos aqui já ouviram falar do apóstolo Paulo. Todos sabem que ele foi o autor do Novo Testamento quase todo, né? Que tem muitas cartas dele aqui. E que ele foi um homem que ressuscitou, morto, que fez muita coisa aqui, que até os lenços dele faziam milagre. E aqui vai falar que ele mesmo está falando dele, miserável homem que sou. Então é isso que nós temos, que eu quero, o Senhor vai trazer para mim e para você nessa noite. A natureza que existe dentro de nós. As duas naturezas, a briga entre as duas naturezas. Porque humildes cristãos crédulos olham para homens como Paulo, como Pedro, como João, olham para homens como eles e certamente eles dizem: esses homens não passam o que eu passo, esses homens não lutam como eu luto. Mas o apóstolo Paulo está deixando aqui bem claro que eles também lutaram as mesmas lutas internas que eu e você lutamos. A mesma natureza que eu e você temos, eles também tinham. Né? O apóstolo Paulo está falando aqui que ele também lidou com as mesmas paixões que eu e você lidamos, que ele também foi afrontado pela sua natureza carnal, assim como eu e você somos. O apóstolo Paulo está deixando aqui bem claro, chamando ele mesmo de miserável. Se você pudesse bater um papo com o apóstolo Paulo, você iria ver os conflitos interiores que ele tinha também. Você iria falar para ele: nossa, apóstolo Paulo, eu não sabia que era assim, eu não sabia que você lamenta sobre o seu coração tão mal. E olha para você ver, é até uma certa ousadia, né? Fala assim do apóstolo Paulo. Ele está falando, igreja, ele que falou aqui: miserável homem que sou. Miserável, quem me livrará desses pensamentos? Quem me livrará dessas atitudes? Nós temos que parar de olhar a Bíblia como um livro assim místico, como os homens daqui da palavra, como homens, né? A gente coloca eles lá no altar, lá em cima, e eles eram homens de carne como eu e você. Então o Senhor, Ele quer que a gente entenda isso nessa noite, que eles também lidaram com problemas como eu e você lidamos. Eles lidaram com a mente, eles lidaram com a natureza maligna, eles lidaram com situações difíceis entre eles. E quanto mais a pessoa é honrada por Deus, quanto mais ela fica perto de Deus, mais ela vai descobrindo, mais ela vai sendo provocada, mais ela vai descobrindo o quanto de maliciosa ela é. Porque quanto mais a gente fica perto da santidade do Senhor, mais a gente vai entendendo: meu Deus, eu não tenho condições. Por isso que o apóstolo Pedro falou: aparta de mim, Senhor, porque o Senhor é santo demais e eu pecador demais. Quanto mais perto dele, talvez esse fosse o erro, seja o erro mais comum que muitos pensam sobre os apóstolos. Eles eram santos, sim, claro, homens de Deus, usados pelo Senhor, mas o Senhor, Ele escolheu homens como eu e você. E nós vamos entender nessa noite, porque eu vou chegar ainda aonde o Senhor vai falar comigo e com você, sobre a natureza. E nós falamos isso com todo respeito. Com todo respeito. Muitas pessoas até falam, né, São Paulo, São Pedro, São João, como se eles fossem mais santos do que nós. Eles foram tão redimidos quanto eu e você, igreja. Eles foram homens de Deus, mas eles tiveram que lutar contra a natureza humana, como eu e você temos que lutar. Porque o Senhor trouxe essa palavra hoje, uma boa notícia para nós. Você está no caminho certo. Glória a Deus. Amém? Você está, pastor, eu não estou conseguindo lutar, eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo parar. Ei, você luta como eles lutaram também.
Amém? Eles são todos os santos que Deus chamou pela sua graça. E Ele tem santificado eles. Eles foram santificados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele ainda está aqui. Ele ainda está nessa terra. Ele ainda não subiu. Então Ele ainda está santificando pessoas. E você, nós podemos ser santificados. De alguma forma, nós colocamos os apóstolos numa outra categoria. Porque aí fica mais fácil na igreja. E quando a gente coloca eles numa outra categoria, de santos, de homens, uau, aí fica fácil. Aí eu não. Aí o Senhor vai trazer uma palavra dessa para mim e para você. Ei, eles eram homens como você é. Eles tinham a mesma natureza como você tem. Eles lutavam. A diferença está aí. Então o negócio é lutar. Lutar contra a natureza. E não nos aventuramos a olhar para eles como meros mortais comuns. Pensamos deles como homens extraordinários, que não tinham a mesma paixão que nós, só que nós estamos errados. E o apóstolo Paulo provou que, miserável homem que sou. Se até Jesus foi tentado, igreja, como podemos cair no erro de pensar que os apóstolos, que eram homens inferiores, escapassem de tentações e fossem ignorantes aos conflitos comuns que existem dentro de nós? Claro que eles passaram, claro que eles foram tentados, claro que eles lutaram, claro que eles batalharam. Mas assim como eles venceram, assim como Jesus foi tentado e não pecou, nós também podemos ser tentados e sair na frente sem pecar, sem ceder. Paulo era parecido com todos nós. E se você pudesse ter falado com ele, você teria ficado de cara com o que ele ia te falar. Você teria ficado, nossa, Paulo, você é mais fiel, mais santo e mais conhecedor do que eu, mas você tem que suportar as mesmas provações que eu, Paulo. Você teve que experimentar as mesmas coisas que eu, Paulo. Se a gente pudesse bater um papo com ele, a gente iria ficar assim, de cara, como assim? Apóstolo Paulo? Ele era humano como eu e você, igreja. Ele era tão homem, no sentido de ser humano, como eu e você. Não podemos olhar para os antigos como se eles fossem isentos tanto de enfermidades como de pecados. Porque assim seria uma covardia, né? Eles não poderiam, não. E nós sim. Nós os consideramos, não podemos considerar eles com essa reverência mística que quase faz de mim e de você um idólatra. Senão nós vamos ser idólatras. Se considerarmos eles como santos, nós vamos ser idólatras. A sua santidade é atingível mesmo para você. Seus defeitos devem ser censurados. Então, assim como eles censuraram os defeitos deles, o apóstolo Paulo falou que isso que dele mesmo, nós temos que olhar para dentro de nós e falar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que vai me livrar disso aqui? Aí ele mesmo respondeu: graças a Deus por Jesus. Então Jesus está na pessoa do Espírito Santo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A mesma graça está acessível para nós, que corramos e alcancemos a corrida celestial. Se Jesus, o Filho do homem, igreja, osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, se ele lutou, muito mais os apóstolos. Calma aí que eu vou chegar na palavra. É enganoso supor que eles não enfrentaram os mesmos temas e as mesmas emoções, as mesmas tentações que nós. Tá bom, pastor, já falou, eu sei. Então tá bom. Se isso te conforta, saiba que estamos envolvidos em uma batalha.
Então, essa batalha aqui, que eles passaram, nós estamos envolvidos nessa mesma batalha. A mesma batalha que eles tiveram que lutar, nós também estamos nela. Você está nela. Você está envolvido nessa mesma batalha. E agora que eu vou começar a mensagem. Então, até agora só aquecendo aqui os tamborins. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veremos a batalha de duas naturezas. A palavra do Senhor diz, né? Miserável. Aqui, o apóstolo Paulo falando, aqui é o clamor de um guerreiro. Aqui é o clamor de um guerreiro cansado. Será que nós estamos cansados, igreja, da nossa velha natureza? Que ora ainda quer se levantar, ora quer falar, ora quer ditar ordens. É uma batalha, duas naturezas, guerreando. Miserável homem que sou. O guerreiro cinge os lombos para o conflito e torna um vencedor e grita: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem o Senhor Jesus Cristo, esse guerreiro não consegue vencer. Sem o Senhor Jesus Cristo, guerreiro, você não consegue vencer. Sem o Espírito Santo, guerreiro, você não consegue. Então a necessidade do Espírito Santo aqui, ela é grande. Duas naturezas existem dentro de você. Duas naturezas existem dentro de mim. Duas naturezas dentro de nós. E eu quero falar sobre essas duas naturezas nessa noite. Por isso que o título da mensagem é O Inimigo Dentro. Você tem duas naturezas, uma boa e uma ruim. Uma é o seu inimigo, e esse inimigo não está fora. Esse inimigo não é o diabo, esse inimigo não é o homem, não é a pessoa do parente, não. Esse inimigo está dentro de você. Esse inimigo está dentro de mim, assim como esse inimigo estava dentro do apóstolo Paulo. Por isso que ele falou: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quem vai me tirar essa natureza? Quem vai tirar isso de dentro de mim? Então nós vamos falar sobre a primeira natureza. Homens carnais, não renovados, têm uma natureza que herdaram da transgressão de Adão. Então, quando essa primeira natureza é a natureza carnal, é a natureza que a gente herda, né? Essa natureza que foi herdada lá do Éden, quando o Adão ele pecou, ele transferiu o pecado para o ser humano. Então, o ser humano, todo ser humano que nasce, já nasce em pecado, já nasce com essa natureza maligna dentro. Eu até contei aqui um caso outro dia, né,